Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Bem, meus amados, paz do Senhor. Bom é estarmos aqui, não é? E eu quero, aproveitando que os irmãos estão em pé, ler um texto na palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Os versículos 10, 11 e 12. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, graças a Deus. Assentai-vos, meus amados. Glória a Jesus. Bem, meus irmãos, eu tenho lido um texto na palavra de Deus, e eu quero utilizá-lo aqui nesta noite para referendar uma verdade absoluta, cristalina. É que ano após ano Deus tem sido o nosso refúgio, né? Do Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. É o que diz o Salmo, né? Palavra de Deus. E nós temos constatado isso no dia a dia da nossa caminhada aqui nesta terra. Porque a igreja de Jesus é um povo diferenciado. Nós aceitamos Jesus como Salvador, o temos como o Cristo vivo, o único Salvador, Senhor de nossas vidas, e sabemos que esse Jesus tem aqui na terra um corpo, que é a sua igreja, e nós fazemos parte dessa igreja. O mesmo compromisso que eu assumi de ser fiel a Jesus, eu tenho com o corpo de Cristo na terra, que é a sua igreja. Faço parte do corpo de Jesus aqui na terra. E esse corpo de Cristo na terra caminha avançando em direção do céu. Ele vai se fortalecendo cada vez mais. Mas é certo que nós estamos passando por aqui como peregrinos estrangeiros em terra estranha. E via de regra, o estrangeiro, o peregrino, ele não é muito bem aceito. Nós estamos assistindo agora essa avalanche de pessoas que estão migrando para a Europa, fugindo de perseguições em países que estão em guerra, perseguição religiosa, política, toda sorte de perseguição que afugenta as pessoas dali, e eles vão infiltrando nas demais nações, países, e há uma resistência muito grande em recebê-los. Eles não são bem-vindos, eles são tolerados, por muitas razões, eles são tolerados ali. Mas o desejo mesmo daquelas nações é que eles nem entrassem lá, ou que saiam logo, né? Porque é um incômodo ali. Em relação à igreja no mundo é a mesma coisa. As pessoas nos toleram, mas o maior desejo é que esse povo não exista, que esse povo desapareça daqui. Esse é o grande desejo, porque a presença desses estrangeiros muda o status, né? Altera o dia a dia, quebra a rotina do país, incomoda de alguma forma. E a igreja, como estrangeira e peregrina, incomoda muito mais, porque ela tem uma cultura toda diferente da cultura do mundo. É um povo que tem valores e princípios que chocam com os valores aí do mundo, e isso inquieta eles. A igreja não precisa nem estar pregando muito não, mas a própria existência dela já é aquela trombeta lá de Joel: tocai a buzina em Sião e perturba os moradores da terra.
A vida da igreja aqui é esse buzinar constante na consciência das pessoas e os perturba, e eles não querem a igreja aqui. Então a igreja no dia a dia, ela tem que contar com algo mais. Não sua própria força, não a sua própria moral, não a sua própria existência em si. Ela precisa contar, como de fato ela conta, com a proteção de Deus, com a bênção do Senhor. Já o Salmo 124, a respeito do povo de Deus, já dizia lá: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os malvados inimigos levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivo. Mas o Senhor esteve com a gente, o laço quebrou, nós escapamos. Um ano avança, quase terminando. E o que eu quero dizer aqui é graças a Deus, é gratidão ao Senhor, que não nos tem deixado só. Tem honrado essa palavra dele com a gente. Por isso que eu estou em pé e você está em pé, caminhando para o céu. Que bom que o ano está findando. É mais uma oportunidade que eu tenho de olhar para o ontem e dizer: eu estou em pé porque a graça de Deus me sustenta, porque o Senhor está comigo no dia a dia. A igreja enfrenta oposição, forças contrárias, setas malignas, vendavais, combate essa casa de Deus. Tivemos essa passagem aqui, quando o povo de Israel, sabendo que os inimigos, no caso aqui os filisteus, estavam vindo contra Israel, e eles sentindo a força do adversário e a fragilidade do próprio Israel diante da força do inimigo, eles disseram para o líder daquela época, Samuel: não cesse de orar por nós. O inimigo está chegando, a batalha será renhida, não cesse de orar por nós. Aqui está a força da igreja. Samuel se pôs a orar, e a Bíblia diz que quando ele estava sacrificando, irmão, geralmente o inimigo chega, por mais que ele seja estratégico, ele chega sempre na hora errada para atacar a igreja. A igreja está fragilizada, não sei o que, aí ele vem, mas ele chega, e se ele chegar nessa hora, na hora do sacrifício ele chegou, a pior hora para chegar. Você está adorando a Deus, está servindo a Deus, está honrando a Jesus, está obedecendo a Bíblia, tem compromisso com o Senhor, está amando a Jesus, aleluia, está realmente em comunhão com Deus. Pode vir a força do inferno que vier, pode vir a luta que vier, na hora do sacrifício, o inimigo chegou. Israel não teve que pelejar, o Senhor pelejou por eles. É o que Ele fez por você em 2015. O Senhor trovejou desde o céu e confundiu os filisteus, aterrou-os, deixou sem terra, deixou perturbado aqueles inimigos. Você nem sabe, mas quantas vezes durante esse ano o inimigo chegou, mas você estava adorando, estava servindo, estava em comunhão. Deus espantou o inimigo e você nem os viu, quem sabe, nem percebeu aquilo. Deus aterrou seus adversários. E diante daquela grande vitória, do grande livramento, só restou a Samuel fazer um memorial, né? Colocou uma pedra, chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, a última ceia do ano seja um memorial bem fixado aqui hoje para dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos em pé, aleluia, estamos firmes caminhando. O inimigo que vai fugir diante de nós, porque nós vamos permanecer aqui adorando, sacrificando, servindo a Deus. E embora eles não queiram, mas nós vamos continuar existindo aqui até a hora que o Senhor quiser, e vai nos tirar deste mundo na hora certa. Eu sei que como instituição a igreja é atacada, mas individualmente cada um de nós, pelo fato de pertencermos ao corpo de Cristo, sofremos horríveis ataques. Eu tenho uma palavra de Paulo. Paulo estava em Roma, acusado injustamente
de crimes que ele não havia praticado. E ele registra isto dizendo o seguinte: quando eu compareci perante o tribunal de César, não tinha ninguém me assistindo, não tinha advogados, não tinha nenhuma influência política, até os meus irmãos de fé, não vi ninguém lá. Mas ele diz: o Senhor assistiu-me, o Senhor fortaleceu-me, o Senhor fechou a boca do leão e eu escapei. Aleluia! Diga isso comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Pode dizer uma vez mais: o Senhor me assistiu e me fortaleceu, fechou a boca do leão e eu escapei. Aleluia. Adore, adore a Deus mesmo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Sementes de